Olá! Hoje eu vou falar para vocês sobre como avaliar o pensamento com o seu paciente. Após vocês identificarem o pensamento quente, nós temos um vídeo sobre como identificar o pensamento quente. Não deixem de assistir, tá aqui no nosso canal do YouTube. Então, após vocês identificarem junto com o paciente qual foi o pensamento quente que levou a intensificar o humor dele, vocês vão avaliar esse pensamento. Avaliar para descobrir se é um pensamento disfuncional, se é um pensamento disfuncional em partes ou se pode até ser um pensamento verdadeiro. Então, para isso, como você não sabe ainda se esse pensamento é disfuncional, você precisa ir realmente com uma postura de curiosidade e avaliar todas as possibilidades para realmente descobrir se esse pensamento é disfuncional ou não. Alguns pensamentos podem ser verdadeiros ou verdadeiros em partes. Após você começar a avaliar esse pensamento, tenha um foco relacionado na situação. O registro de pensamento disfuncional é uma estratégia de intervenção que tem o foco naquela situação específica. Então, cuidado para não avaliar situações em geral ou para o paciente não trazer evidências ao longo da sua vida. As evidências elas têm que aparecer, elas têm que ser destacadas dentro daquela situação específica que vocês estão avaliando. Então, por exemplo, quando um paciente diz eu fui fraco, você não pode colher evidências ao longo da vida que ele foi fraco, mas se ele foi fraco naquela situação específica que vocês estão avaliando. Você também precisa ajudar o seu paciente a buscar fatos e não interpretações. Muitas vezes, quando a gente pede para o paciente quais as evidências que confirmam aquele pensamento, o paciente traz muitas interpretações. Então, você também precisa ir ajudando a entender o que são evidências, o que são fatos. Fato é aquilo que todo mundo pode ver, que todo mundo pode concordar. Interpretações, não. Um pode pensar de um jeito, outro pode pensar de outro jeito. Então, quanto mais fatos vocês conseguirem, melhor fica esse exame de evidências. Comece sempre pelas evidências a favor, porque isso ajuda a validar o paciente, né? Imagina você começar um desafio de pensamento já pelas evidências contra. Então o paciente diz, eu fui fraco naquela reunião, e você me diz, mas o que mostra para você que você não foi fraco? Você invalida o paciente se você começar a buscar as evidências contrárias ao pensamento. Então sempre inicie buscando as evidências a favor daquele pensamento. Quais são os fatos que comprovam esse pensamento? Além de mostrar uma postura empática e não invalidante do paciente, quando ele começa a apontar as evidências a favor e começa a registrar essas evidências e olhar para essas evidências, ele começa a perceber algumas distorções também nas evidências que ele tem. Então aí já começa muitas vezes a iniciar uma flexibilização, mesmo buscando evidências a favor. Quando você for buscar as evidências contrárias àquele pensamento, ajude o seu paciente a mudar de perspectiva. Como que a gente faz isso? A gente inicia perguntando para ele, com uma pergunta aberta, se existe alguma evidência contrária àquele pensamento. Alguns pacientes conseguem já apresentar alguma evidência contrária, mas muitos pacientes, principalmente os que estão mais inflexíveis ou aqueles que a emoção está muito intensa, eles não vão conseguir encontrar evidências contrárias. Então ajude ele a olhar sobre uma outra perspectiva. Então ajude ele a pensar como ele interpretaria essa situação se fosse algum conhecido, se fosse algum amigo que estivesse nessa situação. De que forma que ele poderia olhar para essa situação? Ou como ele interpretaria essa situação se ele não estivesse tão deprimido ou com tanta raiva? Uma outra forma é pensar numa questão de tempo. Como você vai olhar para essa situação, o que você vai pensar sobre essa situação e sobre você daqui a 1 ano, daqui a 5 anos? Qual vai ser a sua interpretação dessa situação? Então ajude a colocá-lo em uma outra perspectiva para que ele possa avaliar.
Busque o máximo de evidências possíveis contra o pensamento. Ajude ele a encontrar. Avalie a situação, avalie as pessoas que estão envolvidas, a condição daquela situação. Tente buscar evidências de todas as maneiras. E quando o seu paciente estiver buscando essas evidências contrárias, não peça para que ele já vá escrevendo as evidências, porque isso pode tirar o foco dele. Quando ele para escrever, pode tirar o foco, pode tirar a fluidez do raciocínio dele sobre essa busca de evidências. Vá você anotando essas evidências com as palavras do paciente. E depois que vocês tiverem terminado, então você leia as evidências que você anotou com as palavras dele, e aí sim você pede para ele anotar no registro de pensamento dele essas evidências que ele foi gerando. Eu espero que essas dicas ajudem você no registro de pensamento e no exame de evidências. Se você gostou, não esqueça de dar um like e compartilhar. E siga a gente sempre no canal aqui do YouTube, que nós vamos estar trazendo sempre dicas importantes para a sua prática clínica. Até mais!